Pai de divina misericórdia, venho aqui hoje, Pai, agradecer pela minha presença, pela presença de todos que aqui estão e que estão tendo a oportunidade de buscar mais informação, tratamento e melhora no seu crescimento espiritual. Peço também que leve luz a todos os lares aqui representados. Leve luz a todos que gostariam de estar aqui, mas por algum motivo não puderam vir. Agradecemos aos trabalhadores da casa que se dedicam a beneficiar a todos que aqui passam. Que a luz que se encontra nesse ambiente possa perpetuar para todos aqui, para mais do que o portão. Peço também que possamos estar conectados, limpa a nossa mente da vida lá fora, que tudo que for dito aqui, que a gente consiga absorver, não só na mente, mas principalmente no coração. E que parte do que a gente vai ouvir, daquilo que a gente tem a percepção, que gradativamente, Senhor, que a gente consiga levar para o nosso dia a dia. E assim, a nossa reforma íntima ser gradativamente feita, transformada, melhorada. Obrigada, Pai, por toda essa oportunidade. E assim, fica aberto os trabalhos de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos nós. Assim seja. Bom, uma boa noite a todos. Pegando o gancho aqui da nossa irmã, que falou tão belas palavras, a gente vai estudar aqui hoje juntos, porque é o que ela falou mesmo, né? É sempre uma oportunidade boa quando a gente é convidado para falar sobre algum tema, porque a gente pensa que a gente está ensinando, mas na verdade a gente está aprendendo, né? Então é sempre uma oportunidade, né? E aí a gente faz trocas, né? Então assim, eu quero agradecer a casa pelo convite e dizer a vocês que eu faço parte também de um grupo espírita que se chama Geomeg, em Passa 3, parece Minas, mas é aqui pertinho, e convidar vocês também para irem até lá, conhecer o espaço que a gente tem obras sociais bem legais, e a gente também tem esse trabalho de palestra, né, de divulgação da nossa doutrina. Hoje eu vim aqui para a gente estudar um pouquinho causas das nossas aflições. É um tema muito interessante, né? E também quero começar dizendo que, olha que interessante a gente aqui, todo mundo junto, podendo se conhecer melhor. E nesse momento, parece assim, bobo, né? Só da gente estar sentado aqui escutando, mas a gente está trazendo um remédio para as nossas aflições. A gente escuta às vezes alguma coisa que a gente leva para casa com a gente, né? Essa troca é muito interessante. Então, assim, mais uma vez quero agradecer a Deus pela oportunidade e dizer que eu vou passar um pouco do que eu aprendi com um tempo de doutrina espírita, mas o espaço está aberto, tá? Se alguém quiser levantar a mão, fazer alguma colocação, trazer alguma experiência, eu fico muito feliz com a participação também de vocês, tá? Então, vamos começar. Falando desse tema, eu gosto muito de uma pergunta para a gente refletir, né? Por que nós sofremos, né? Por que será
que a gente passa por tantas dificuldades e dilemas na nossa vida, né? E uma outra pergunta, para ficar com reflexão aqui para a gente, será que existe uma razão para as dificuldades da vida? E aí a gente vai ver que no decorrer da palestra, a gente vai encontrar essa resposta, e depois a gente vai voltar nela, tá bom? Então vamos lá, né? O que são essas aflições que a gente passa na nossa vida? Dores físicas, né? Dores crônicas, dores que a gente sente, né, no nosso corpo, decorrente de doenças, sofrimentos emocionais, né, que é quando a gente não está com aquele problema no corpo físico, mas a nossa alma está gritando, está triste, está chateada, né? É um tipo de dor emocional. As dificuldades financeiras também, elas se colocam aí como uma causa das nossas aflições, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para tudo, e quando ele falta, a gente fica extremamente, né, ansioso, preocupado, traz muitas aflições realmente para a nossa vida, né? Problemas com a família, o Espiritismo fala muito sobre isso, porque a gente se agrupa em família por necessidades, né? Necessidades do passado. E às vezes são inimizades, né, de outras vidas, e a gente tem que se harmonizar nessa. Então, os problemas com a família, eles são muitos e é um dilema para a gente, né? Perdas de pessoas queridas, que também trazem muitas aflições para a gente. Às vezes, perda de pessoa viva mesmo, que quer afastamento, mas a gente fica triste, a gente sofre com aquele afastamento, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? É também um motivo de aflição. E nossas frustrações melhores, né? Espiar coisas que a gente fez de errado no passado, a gente passa por essas aflições, esses momentos difíceis na nossa vida. E eles são importantes. A gente vai ver daqui a pouquinho que eu vou contar umas histórias, 2 histórias aqui, e a gente vai refletir sobre a importância dessas aflições na nossa vida. Porque a princípio a gente pensa, poxa, por que eu sofro? Né? Igual a pergunta que eu fiz, poxa, por que tem que existir sofrimento? Né? E aí a gente vai entendendo ao longo das histórias que eu vou contar aqui, tá bom? Bom, eu acho importante a gente refletir aqui juntos que as aflições, eu dei exemplo de algumas, mas as aflições, elas têm 2 causas principais, tá? Causas atuais, que é o que está acontecendo com a gente nesse momento, nessa existência, e a gente tem também as causas pregressas. São coisas que estão acontecendo hoje, que a gente traz de outras reencarnações, né? São as 2 causas das aflições. Eu vou falar primeiro um pouquinho para vocês das causas atuais, o que está acontecendo nesse momento na nossa vida, né? Um exemplo, a gente não se alimenta bem, a gente não come bem, a gente come errado, e aí a gente, por exemplo, adquire uma doença muito grave, né? Ou seja, uma causa atual, uma doença, uma aflição, uma dor, mas de escolhas que nós estamos fazendo agora, nessa existência. Não tem a ver com o nosso passado, com encarnações anteriores, né? Essas são as causas atuais. E aí, para ilustrar essas causas atuais, por que elas são importantes? Porque elas têm a ver com as escolhas que a gente está fazendo agora. E elas, às vezes, têm consequências nessa vida. Igual eu falei, se a gente não se alimenta bem por um tempo, uma doença vai bater na nossa porta, né? E a consequência vai ser agora, não vai ficar para outra reencarnação. Algumas ficam, né? Mas as consequências serão agora. Então, essa responsabilidade que a gente tem sobre o nosso agir, ela é muito importante, porque ela sempre, uma ação, vai ter uma reação, vai ter uma consequência. Então, a gente precisa pensar antes de fazer essas escolhas, né? Eu quero contar para vocês, para ilustrar essas aflições que a gente tem agora, nessa vida, de um exemplo de um casal do livro A Pétala Vermelha. Não sei se vocês já leram, se não, vale muito a pena a leitura. Esse livro, A Pétala Vermelha, ele conta a história de um casal, marido e mulher, né? Tinha um filho que chamava Arthur, o nome da mulher era Rosimeire, e o marido dela se chamava Alexandre. Eles eram casados, mas eles não se davam bem. Eles brigavam muito, eles se desentendiam muito, eles tinham aquele problema que muitos de nós temos, de não saber dialogar.
né? Tudo vira briga, tudo vira discussão. Eles viviam esse problema no casamento deles. Só que as coisas complicaram tanto que eles acabaram se separando. Bom, essa moça chamada Rosemary, ela não tinha no plano reencarnatório dela um câncer de mama. Não existia. Ela não tinha que passar por isso. Mas no momento em que eles se separaram, ela não aceitou aquela separação e ela começou a nutrir uma raiva por ele, um sentimento de abandono, começou a nutrir ressentimento por ele, inclusive a ponto de fazer com que o filho ficasse com raiva do pai, sabe? Falando mal, falando coisas ruins do pai, porque ela estava magoada, ela estava ferida, e ela não soube lidar com aquele sentimento. Então ela fez, vamos dizer assim, ela começou a envenenar o filho para que ele ficasse contra o pai. Por quê? Porque ele sabia que a paixão do pai era o menino, né? Então, para se vingar, ela acabou fazendo isso. Bom, o que acontece? Por conta desse sentimento negativo que ela nutria, de raiva, de vingança, por ela estar extremamente ferida e não conseguir diluir aquilo, ela acabou desenvolvendo uma depressão, tá? E da depressão, ela precisou fazer tratamento, tomar medicações e foi diagnosticado um câncer de mama nela. Bom, o que tem a ver essa história com as causas atuais das nossas aflições? Perceberam que ela, que eu contei para vocês, que ela não tinha no plano reencarnatório dela um câncer de mama. Ela não precisava ter essa doença. Mas pela escolha que ela fez de nutrir raiva, ódio, desejo de vingança, ela somatizou aquilo no corpo dela e acabou virando uma doença, tá? Então, isso são as causas atuais das nossas aflições. Às vezes a gente está sofrendo porque a gente está escolhendo caminhar por caminhos que não vão trazer coisas boas para a gente, tá? Isso é um tema muito complicado, porque quando fala de emoções, às vezes a gente não controla elas, né, as nossas emoções. Quando a gente vê, a gente está sentindo raiva, a gente está sentindo ressentimento, a gente está, né, sentindo várias coisas negativas que a gente sabe que não vai fazer bem para a gente. Mas, como eu disse, a gente não controla. Quando a gente vê, a gente está sentindo. Só que qual é a mensagem que eu quero deixar aqui sobre as causas atuais? A gente não controla. Às vezes a gente sente mesmo raiva, né, inveja, como ela falou, do julgamento, né? Mas a gente tem, olha só, a gente tem o poder de não alimentar, né? De perceber que isso não está legal. Meu pensamento não está legal, eu estou pensando coisas que não são legais, eu estou tomando atitudes que não são legais, eu posso voltar. Eu posso parar, refletir, né? E voltar, mudar o rumo do meu pensamento, das minhas atitudes. Para que isso? Para que eu não tenha essas consequências na minha vida que não estavam escritas no meu plano reencarnatório, mas que eu busquei com as minhas atitudes, né, em desequilíbrio, certo? Então, por isso eu contei essa história para vocês. O que aconteceu? Essa história teve um final feliz, né? A Rosemary, ela se curou do câncer de mama dela, porque ela começou a fazer a psicoterapia, tratamento medicamentoso. E aí, com o psicólogo, ela começou a entender que o câncer dela, a doença dela, estava sendo alimentada pelos maus pensamentos que ela tinha. E aí, aos pouquinhos, ela foi se reaproximando do marido, tentando uma nova amizade, né? Porque o marido, ele nunca foi inimigo dela. Ele só achou que em algum momento não dava mais. E quem somos nós para julgar esse tipo de atitude, né? Mas ele não queria nutrir ódio por ela. Só ela que não processou bem aquela informação ali, aquela separação. Então eles começaram a se reaproximar, ele começou a apoiar ela no tratamento de quimioterapia. Não sei se alguém já passou por isso aqui, sabe que é um momento muito doloroso, é um momento no qual a gente precisa muito de apoio. Então ele começou a apoiar ela foi diluindo aquela raiva que ela sentia, e ela, graças a Deus, conseguiu a cura do câncer dela. Acabou que eles reataram o relacionamento deles e, graças a Deus, né, juntos, porque ele já conhecia a doutrina, ela deu andamento a um estudo na doutrina espírita para entender essas questões emocionais que a gente precisa trabalhar dentro da gente, tá?
Então, viram? Causa atual. Ela não precisava passar por aquilo e ela acabou adquirindo uma doença por conta de escolhas que ela estava fazendo, né? Agora, vamos falar um pouquinho? Vamos não, né? Vou falar para vocês um pouquinho. A gente estudou aqui a causa atual das nossas aflições e agora a gente precisa também entender, o Espiritismo fala muito bem disso, das causas pregressas, né? Que são coisas que a gente passa hoje, que às vezes, por mais que a gente tente mudar, a gente não consegue. A gente precisa passar por aquilo, a gente passa por aquilo mesmo porque estava determinado. Era um reajuste do passado, tá bom? Isso é interessante da gente entender, porque às vezes a gente fala, puxa vida, mas eu não tenho que mudar isso que está certo. Puxa, mas que pessoa difícil na minha vida, que eu não consigo conviver bem, né? Tem aquelas coisas que a gente fala, parece que isso não se resolve, né? Porque tem coisas que estão vinculadas ao nosso passado. Como eu disse, a gente está num mundo de provas e expiações. Então, os nossos erros que a gente praticou anteriormente, que graças a Deus a gente esquece, para a gente poder se reorganizar novamente e se reconciliar, né? A gente precisa desse esquecimento, voltamos juntos, né? Ainda que aquela relação seja difícil, a gente, né, vamos dizer assim, a nossa lei, né, de Deus, a lei do amor. Quando a gente se desajusta numa reencarnação anterior, nessa vida, a gente precisa se reajustar, né? Porque a lei é de amor, a gente não pode ficar inimigo. Então, por isso a gente esquece, para ficar mais fácil da gente, né, conseguir conviver junto ali naquelas relações difíceis. E aí, para ilustrar essas causas anteriores, eu também vou contar uma outra história para vocês. Essa história que eu vou contar, bem resumidamente, né? Ela está no livro O Amor é uma Escolha, da Shélida. Não sei se alguém aqui já leu. E, muito resumidamente mesmo, eu vou contar para vocês a história da Babette. A Babette, ela era uma menina que ela tinha 2 irmãs e uma mãe, chamada Iraci. E a Iraci, ela tinha traços narcisistas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Esse tema está muito famoso, né? Mas o que seria uma pessoa narcisista? É uma pessoa difícil de conviver. É uma pessoa que, por mais que você fale para ela que ela está errada, ela não admite. Né? É uma pessoa que a gente soa a camisa para conseguir conviver. É uma pessoa difícil mesmo e que geralmente não quer se transformar. Sabe? Então, por isso que é tão difícil da gente conviver. E essa mãe dela, ela era narcisista. Como que ela se comportava sendo narcisista com a filha Babette? Porque o problema dela era principalmente com a Babette. Ela tinha mais 2 filhas, mas a treta ali era dela com a Babette. Então, o que ela fazia? Ela perseguia a menina tinha o cabelo ruivo, lindo. Num dado momento ela se perturbava com a menina, cortava o cabelo da menina curtinho. Ela exigia muitas vezes que a menina faltasse aula na escola para prejudicar a menina. Sabe aquele inimigo mesmo que fica ali fazendo de tudo para te chatear? Ela fazia isso com a Babette. Bom, o que aconteceu? A Babette passou uns perrengues, tá? Eu não vou conseguir falar nem 10% aqui para vocês falando isso. Ela passou muita dificuldade com a mãe dela. Ela se tornou uma adolescente. E ela começou a fazer medicina, entrou na faculdade de medicina, e num dado momento, um tio que tinha muita pena dela, que via a situação difícil que ela passava com a mãe, ela vai morar com esse tio. E aí, ela conhece a doutrina espírita, ela começa a fazer a faculdade de medicina com a ajuda desse tio, e ela tem uma folga dessa mãe narcisista, que ela se afasta um pouquinho dela, né? E com o tempo, o livro, né, da Shélida, ele conta pra gente por que aquela menina sofreu tanto. Porque, gente, ela sofreu demais. Eu só contei pra vocês que ela perseguia a menina e um belo dia cortou o cabelo no ruivo dela, cotoquinho, porque ela tinha raiva da filha. Aí o livro mostra pra gente o porquê daquela relação difícil que elas tinham, porque elas pareciam ser inimigas, né? O que aconteceu no passado? Lembra que eu falei para vocês que a Babette tinha 2 irmãs? No passado, numa reencarnação anterior,
A Babete teve 2 filhas, né? Com o marido dela. Só que o marido já tinha uma filha, que era a mãe dela, na reencarnação atual. Só que ela não era bonita, ela tinha problemas físicos. E aí, o que as filhas legítimas dela, de sangue, faziam com a Iraci, numa reencarnação anterior? Riam dela, empurrava ela, fazia coisas assim, que a gente chama de coisas covardes, sabe? Ela sofria bullying. Então, assim, as meninas, né? Elas pintaram com a Iraci numa reencarnação anterior, sabe? Elas foram pessoas ruins, vamos dizer assim, tá? Eu estou tentando falar assim, muito, vamos dizer, vagamente, porque o romance é tão incrível, e eu não quero dar spoiler para vocês. Por favor, leiam, é o amor é uma escolha. É maravilhoso o romance. E aí, o que acontece? A Babete, enquanto madrasta, ela via o que as meninas faziam com a enteada e ela não tomava uma atitude. Ela simplesmente achava engraçado, ria, passava, né, a mão na cabeça. Ela não tomava uma atitude, tá? E aí, o que acontece? Essa menina sofreu muito, a Iraci, né? Sofreu muito. E aí, olha só o que acontece. Elas viraram inimigas, não conseguiram se amar. Nessa reencarnação, vieram nesse conjunto aí de Babete, filha da Iraci, né? E a Iraci trazendo toda aquela raiva, todo aquele rancor, que ela não sabia porque ela não gostava da filha, mas ela não gostava daquela filha, era uma filha que era difícil para ela. Então ela trouxe com ela toda aquela bagagem de ódio, de ressentimento, e por isso era uma relação difícil nessa vida, tá? Só que eu quero colocar para vocês aqui uma coisa. A gente às vezes para e pensa assim, né? Então a Iraci tinha o direito de fazer isso com a Babete, porque, né, no passado elas não se deram bem, e aí entra a doutrina espírita, tá? Falando pra gente que a gente traz nossas lembranças muito vagamente do passado, e às vezes a gente se encontra nessas relações difíceis, mas como eu disse, não como castigo, mas para a gente se harmonizar, né? Para a gente aprender a se amar, se respeitar. Então a mãe da Babete, nessa reencarnação atual do romance, ela errou enquanto ser maldosa com a Babete, né? Porque ela precisava ser uma pessoa melhor. Mas a Babete venceu. Sabe por quê? Porque ela passou por aquele perrengue com a mãe dela, e ainda assim, ela pediu ao anjo da guarda dela que protegesse a mãe, que ajudasse a mãe, que ajudasse a mãe a ser uma pessoa melhor, que a mãe enxergasse aquelas maldades que ela fazia com ela. E por esse motivo, esse tio apareceu na vida dela e colaborou na evolução dela. Porque o plano espiritual percebeu que ela já tinha, o coração dela já estava limpo em relação ao amor por aquela mãe, tá? Então vejam que a vida da espiritualidade, nossos protetores, né, nossos emissários de luz que nos ajudam, eles estão atentos às nossas necessidades, né? Mas a gente precisa ter essa atitude bondosa, essa atitude de, igual vocês estão aqui hoje, igual eu estou aqui hoje, de querer entender as coisas, né? De querer entender o porquê dessas coisas estão acontecendo comigo. Que tipo de atitude eu tenho que tomar diante dessas situações difíceis para que quando eu faça o meu retorno à pátria espiritual, eu chegue lá como uma vencedora, né? Eu passei por muitas dificuldades, mas eu venci, porque eu sempre escolhi o lado do bem, né? E é isso que aconteceu com a Babete, tá? Então viram que era uma aflição para ela, conviver com aquela pessoa difícil, era uma aflição, mas que não tinha explicação nessa vida atual. A explicação estava numa vida anterior. E isso, eu quero pegar esse gancho para a gente refletir aqui, aquelas situações em que eu falei para vocês que parece que a gente não consegue mudar. Meu Deus, por mais que eu faça um esforço, eu não consigo mudar. Muitas vezes a explicação está no nosso passado, num passado distante. Mas, veja bem, se está na nossa vida, se aquele problema, aquela doença, seja o que for, está na nossa vida, é uma consequência. É algo que a gente precisa passar. Se é de vida anterior,
vamos pedir força a Deus para a gente resgatar. Se é da vida atual, que é o que eu quero que a gente reflita agora, a gente também pode mudar. Porque lembra que eu falei da doença? Se eu estou doente, é um convite para eu parar e pensar, por que eu estou doente? Que atitude será que eu estou tomando para ter ficado doente? Eu preciso mudar, para mudar esse cenário, né? Porque essas reflexões, elas são importantes, porque nada na vida é por acaso. Se Deus permitiu, é para a gente evoluir, é para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, né, a gente já pensa assim, então, graças a Deus, tudo que está acontecendo, graças a Deus, né? Porque é o momento da gente parar, pensar e, de repente, mudar o rumo das coisas, para que a gente possa acertar, né? Bom, quando a gente fala de aflições também, a gente pode pensar assim, ó, a pessoa então, já que o Espiritismo diz que nada é por acaso, que todo sofrimento tem um porquê, né? Então, cada um que sofra aquilo que tem que sofrer, né? De repente, se a gente for muito frio e calculista, a gente pensa dessa forma, apagando mesmo, né? E aí vem a nossa doutrina nos ensinando, né? Que quando a gente está em um momento de aflição, e quando a gente vê uma pessoa querida ou não, um conhecido, num momento de aflição, passando por algum problema, é um momento em que a misericórdia, ela precisa entrar nessa situação, né? A doutrina espírita nos ensina que a gente, diante do sofrimento alheio, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa estender a nossa mão, a gente precisa oferecer uma ajuda, né? E aí, Lu, mas espera aí, e se for um inimigo? Como é que a gente faz para ajudar um inimigo? Igual a Babete e a mãe dela. Lembra que eu falei para vocês que a Babete venceu essa batalha pela prece, né? Muitas vezes ela não conseguia fazer nada pela mãe dela, difícil, uma mãe difícil. Mas ela ia para o quarto, ela chorava, ela pediu o anjo da guarda dela que ajudasse ela e ela fazia uma prece. Isso eu acho que é muito importante, a gente pensar que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Se a gente está passando por algum momento de aflição, de dor, a gente precisa ter essa misericórdia, tá bom? Com os outros e com a gente, né? Como que a gente tem misericórdia pelos outros? Fácil, né? A gente manda uma mensagem, a gente oferece alguma coisa, né? Vai lá, leva um bolo para a pessoa que a gente sabe que está triste. Muito fácil, né? A gente faz alguma coisa pela pessoa. E quando não tem mais nada para fazer de material, a gente ainda sem saber, a gente pode fazer uma prece. Né? Sem saber não, sem que aquela pessoa saiba, a gente pode fazer uma prece para aquela pessoa. Então sempre vai ter uma forma da gente ajudar quem está em aflição, né? Quem está em sofrimento. E a ajuda que a gente pode oferecer para a gente é a gente nesses momentos difíceis, né? Como eu falei aqui já, eu acho que é um momento de reflexão, né? Seja a dor que for que a gente está passando, é um bom momento para a gente refletir, né? O que será que eu fiz para que isso esteja acontecendo na minha vida nesse momento? Porque a gente, nós seres humanos, às vezes a gente tem aquela mania, né, de colocar a culpa no outro. E isso faz com que a gente não admita os nossos erros, né? A gente coloca a culpa no outro, a gente se coloca de vítima. E muitas vezes a gente não é vítima, né? E aí é importante, nos momentos de aflição, a gente parar e pensar, puxa vida, por que isso está acontecendo comigo? O que será que eu fiz? Né? Será que eu fiz alguma coisa para que isso esteja acontecendo? E a gente viu que às vezes nós somos os causadores, né? Mas também é um momento em que a gente precisa ter fé, meus irmãos. Porque nem sempre é sobre admitir que a gente errou. Às vezes a gente está mesmo no fundo do poço, né? A gente está muito triste, a gente está muito para baixo. Então é momento da gente ter fé nos momentos em que a gente está sofrendo, né? Momento também, que eu acho importante aqui da gente conversar, né? É de ter aquela paciência ativa. Porque vocês percebem que nem tudo a gente muda no nosso tempo, né? Nem tudo é na hora que a gente deseja. Já perceberam? Eu posso desejar que a minha filha seja uma filha melhor. Mas se ela está no momento ali que ela
está passando por algumas situações e ela está se tornando uma adolescente mais difícil, eu vou ter que, de repente, aprender a lidar com aquilo, saber como que eu vou fazer para lidar para que a gente se harmonize, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa paciência para entender o tempo das coisas, né? Não é querer mudar o outro na marra, porque eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu já ouvi, eu já entendi que o outro só muda na hora que ele quer, não é na hora que a gente quer, né? E por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade, que a gente acha que o outro tem que ser do jeito que a gente quer, mas peraí, eu já acertei isso, o outro também tem que acertar. E não é assim, né? Cada um vai no seu tempo. Então, esses momentos de paciência, eles são importantes também, porque a gente tem que esperar o tempo de amadurecimento do outro, né? Mas não é uma paciência na inércia, tem que ser uma paciência ativa, tá? Eu não posso fazer nada, mas eu posso orar, eu posso continuar trabalhando, eu posso não desanimar, não desistir da vida, né? As coisas estão difíceis, mas eu vou dar prosseguimento à minha, né? Eu vou me aprimorar, eu vou estudar, eu vou fazer tudo que eu puder, todas as oportunidades eu vou aproveitar, né? Não, porque isso é importante, porque a gente está falando de desânimo, de suicídio, né? A gente está falando de depressão, e muitas pessoas às vezes ficam tão feridas que às vezes desanimam de viver. E é isso que a gente tem que lutar, né? De dar prosseguimento, ainda que as coisas estejam difíceis, né? E nessa questão também, eu não posso deixar de falar do trabalho no bem. Porque a gente está aqui diante de uma casa espírita e a gente está rodeado de bons espíritos, né? De trabalhadores da casa, dos nossos protetores. E a gente, nos momentos das nossas aflições, dos nossos problemas, a gente quer ser ajudado, com certeza, né? Só que a gente tem que merecer. Então a gente vai precisar também, na nossa trajetória de vida, a gente praticar o bem. A gente tem que estudar, a gente entender, né, as coisas, estudar a nossa doutrina, que é importante, mas a gente também precisa colocar a mão na massa. A gente precisa praticar o bem, né? E o bem, principalmente, dentro do nosso lar. Que, meu Deus, é difícil, né? Porque lembra que eu falei que às vezes a gente se reúne com os nossos inimigos dentro do nosso lar. Então, praticar o bem começa dentro da nossa casa. A tolerância, né? O perdão, a paciência. A gente pode começar com esse exercício dentro do nosso lar, né? Que é o mais difícil. Porque na rua é fácil, a gente não está criando os problemas, a gente sorri, a gente é simpático, né? A gente é agradável. Mas dentro de casa, né? Que as coisas às vezes estão lá difíceis, é onde a gente pode treinar esse nosso bem que a gente pratica, perdoando, sendo útil, né? Tem inúmeras formas, tá bom? E esse trabalho é importante, porque quando a aflição é com a gente vai precisar de ajuda, com certeza. A gente quer, a gente pede a Deus que nos ajude. Então a gente precisa praticar o bem para que a gente, fazendo, a gente vai receber, né? Bom, eu queria falar um pouquinho também para vocês sobre o livre-arbítrio, tá? Para a gente poder fechar essa questão aí das causas das nossas aflições. Porque, na verdade, acho que eu já falei para vocês sobre ele. Mas eu queria colocar uma coisa que eu acho que é importante para a gente refletir. Por que o livre-arbítrio ele é tão importante nas causas das nossas aflições? Porque, lembra que eu contei 2 histórias? Né? As pessoas dessas histórias, elas tinham livre-arbítrio. A Rosemary de odiar, o Alexandre, que é o marido, de perdoar e de entender o tempo dela, a Babette, né, de aguentar, suportar aquela mãe difícil, mas necessária, né? Mas de escolher orar por ela, pedir a Deus por ela, e a mãe dela, né, que era a Iraci, de odiar, de ser ruim, de não querer se transformar. Todo mundo ali usou do seu livre-arbítrio. E Deus nos dá esse livre-arbítrio. Só que vocês perceberam que cada um fez uma escolha, né? E eu acho que, enquanto espíritas, a gente tem uma bagagem muito boa para a gente entender que nós somos livres. Espírita não é obrigado a nada. Vocês já perceberam? A casa espírita, ela abre os braços para qualquer pessoa. Não tem restrição, né? Por quê? Porque a doutrina espírita, ela entende que Deus nos deu o livre-arbítrio.
Nós somos livres para escolher o caminho do bem ou do mal. Mas também nós somos orientados de que, dependendo da escolha que a gente fizer, a gente vai ter uma consequência compatível, né? Então, se eu escolho fazer o que é certo, se eu escolho praticar o bem vai se aproximando de mim. Se eu escolho praticar o mal também vai se aproximando de mim. Então, as nossas aflições, elas são, como eu disse, consequência do nosso livre-arbítrio, o que a gente escolheu fazer, né? Só que também, falando do livre-arbítrio, eu quero dizer para vocês que Deus é tão misericordioso que às vezes a gente fala assim, né? Mas às vezes eu não sei como agir, né? Eu não sei o que fazer em alguns momentos. E aí vem quem? Quem pisa nesse planeta, né? Para nos trazer esse caminho. Que é emocionante falar dele, né? Nosso Mestre Jesus. Ele veio até o nosso planeta e com atitudes, palavras, pensamentos, ele nos ensinou o caminho que a gente deve seguir para a gente diminuir essas nossas aflições. Porque se nos momentos difíceis da nossa vida, né, a gente sabe como agir, né, a gente vai deixando de errar tanto. A gente vai acertando mais. A gente vai desejando mais o caminho do bem, da bondade, né, do autoaperfeiçoamento, do estudo. A gente vai escolhendo esse caminho. E vai fazer com que a gente, futuramente, receba coisas boas. Porque se hoje a gente está plantando coisas boas, a gente vai receber coisas boas, né? Então vem nosso Mestre Jesus, né? A gente não podia deixar de falar dele, né? Que trouxe os 10 mandamentos, que facilitam muito a nossa vida. Porque em muitos momentos, se a gente tiver dúvida, a gente fala como Jesus agiria nesse momento. Com certeza a gente não vai conseguir, às vezes, ser exatamente do jeito do nosso mestre. Mas já vai dar uma clareada boa para a gente tomar decisões, né? Então é isso, é a gente aprender o que esse manancial espírita tem a nos oferecer. O que a doutrina espírita fez? Ela pegou os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, colocou lá no Evangelho, e se a gente ler o Evangelho, a gente vai se preparando para ser um ser humano melhor, né? Que é o nosso objetivo aqui na Terra, a gente ser um ser humano melhor, certo? E aí, eu vou terminar aqui meu estudo aqui com vocês, contando uma outra história para vocês. A gente aprendeu juntos aqui a história da pétala vermelha, né? Que foi a do câncer de mama. A gente viu a história da Babette. E agora eu quero terminar mostrando para vocês o quanto é difícil fazer escolhas que diminuam as nossas aflições, mas que é possível, tá? Essa história eu tirei de um filme que eu vou ficar devendo para vocês o nome. Ele veio na minha cabeça e chegou aqui e me deu um branco. Se eu lembrar, depois eu conto pro... Como é que é o nome dele? Valmir, tá? Para ele contar para vocês. Esse filme, ele é muito interessante, porque ele tem, é um pedacinho do filme que eu vou contar para vocês. Ele conta a história de um cristão, de um homem que ele era muito, assim, um homem muito esforçado. Ele tinha o objetivo de ser uma pessoa boa, de se transformar, sabe? De fazer boas escolhas. Ele trabalhava numa empresa. E essa empresa, ele começou a perceber, que é uma empresa grande, começou a perceber que muitas pessoas estavam sendo demitidas. Amigos, pessoas próximas, simplesmente eram demitidas. E ele não conseguia nem entender o que estava acontecendo. E aí vocês imaginam, né? Ele era chefe de família, tinha uma família grande, 5 filhos. Ele começou a ficar muito tenso com aquilo, com medo da demissão chegar nele, né? Bom, o que aconteceu? Um belo dia ele estava lá no trabalho e o chefe manda chamar ele na sala dele. Ele chega na sala do chefe, estava o chefe e uma outra pessoa, né? Como é que fala? Quem é o queridinho do chefe? Como é que chama isso? Geralmente tem um nome. O puxa-saco, tudo bem. Tava ele lá, tá? Aí o que aconteceu? Ele chega para ele, o chefe, chega para ele e fala para ele: Marcos,
você trabalha aqui há muito tempo na empresa, a gente ficou observando a sua postura enquanto trabalhador, e a gente viu que você é uma pessoa muito honesta, e aí eu queria te fazer uma proposta. Eu vou te fazer a proposta, mas eu já quero dizer para você que você vai ganhar 5 vezes mais do que você está ganhando hoje. Imagina, que proposta tentadora. Um pai de família de 5 filhos. Aí ele falou, não, pois não, então pode me falar qual é a proposta, né? Aí ele disse assim, você sabe que a gente trabalha com mercadorias, a gente coloca essas mercadorias dentro do caminhão. Então você vai ficar responsável por administrar isso, só que no caminhão vão entrar 80 caixas, mas você só vai anotar 50. E aí? Né? Será que isso é certo? Não é, né? Estava acontecendo alguma coisa de errado na empresa. E aí ele ia responder, o chefe falou assim, não, Marcos, não responde agora. Pode ir embora para casa, conversa lá com a sua esposa, pensa calmamente e amanhã você me dá uma resposta. E aí ele foi para casa, sentou, conversou com a esposa. Mas vocês lembram que eu falei que ele era um cristão? E ele estudava a doutrina? Então ele sentou com a esposa e tomou a decisão. Não, eu não vou aceitar isso. Por mais que seja tentador, eu não vou aceitar. E aí o dia seguinte chega, ele é chamado novamente, e aí o chefe pergunta para ele. E aí, Marcos, pensou com calma na minha proposta? É muito tentador, hein? E o negócio é o seguinte, você vai ter que decidir agora. E aí, meus irmãos, o Marcos vira para ele e fala, olha, chefe, só Deus sabe o quanto eu preciso desse dinheiro. Porque a minha família é grande, a gente às vezes passa uns perrengues, mas, enquanto cristão, eu não posso aceitar. Isso é uma coisa errada. Enquanto cristão, eu não posso fazer isso. E aí o chefe fala para ele, tem certeza, Marcos? Eu só vou te perguntar mais uma vez, essa oportunidade é de ouro, hein? Tenho certeza absoluta. E eu saio daqui com meu coração partido, porque eu sei que você vai me mandar embora. Ele pegou o que estava acontecendo na empresa, né? O chefe fazia a proposta, quem não aceitava era demitido. Ele falou, eu sei que você vai me mandar embora, mas enquanto cristão eu não posso aceitar, isso é errado. E aí, olha que história linda. E aí o chefe vira para ele e fala, pois então, Marcos, você é um novo encarregado. Porque isso que eu estava fazendo com os funcionários era um teste. Eu precisava de um homem de extremo valor. Uma pessoa extremamente honesta e correta. E você foi o único de todo mundo que já foi testado que não aceitou ser corrompido. Então o cargo é seu. Olha que legal, né? Por que eu estou fechando esse momento nosso aqui de aprendizado sobre as causas das nossas aflições? Porque ele, o que ele plantou, gente? O bem. Ele fez o que é certo. E a vida, né? O nosso pai ia devolver para ele da mesma forma o bem, a fartura, a abundância. E às vezes a gente até pensa, eu ia ficar rico. Não, a abundância no coração. Porque o nosso coração, quando ele é leve, quando ele sabe que a gente está trilhando o caminho correto, que por mais que a gente erre, porque errar faz parte da nossa caminhada. Não é sobre não errar, é sobre perceber que eu estou errando e tomar uma atitude diferente de agora em diante. Isso que é o mais legal para a gente. Porque não errar não tem como. A gente ainda está no mundo de provas e expiações, né? Mas a gente precisa perceber que a gente está saindo do nosso trilho e a gente voltar, se perdoar, né? E voltar a praticar o que é certo. E essa história do Marcos ela é muito legal porque ela mostra sobre os testes da vida. As coisas que a gente passa, que às vezes a gente dá aquela escorregada, não age da maneira correta e aí depois vem as aflições. Tá? Então por isso eu quero fechar esse momento nosso, dizendo que o livre-arbítrio, ele é nosso, é um direito nosso, mas que a gente precisa saber usar ele. Assim como o Marcos soube usar no momento difícil da vida dele. Alguém levantou a mão, peraí. O nome do filme é Corajosos. Viu?
Não é bonito? É lindo o filme. Assistam, tá bom? Vale muito a pena. Porque dá um gás pra gente fazer o que é certo. Sabe por quê? É fofinho, né? Contar essa história, parece fácil. Mas, gente, quando esse negócio bate na nossa porta, é difícil pra caramba. Tomar a decisão certa, né? Seguir o caminho certo, é difícil. Por isso que a gente precisa estar aqui. Vocês estão de parabéns, nós estamos de parabéns. Porque a gente está aqui buscando conhecimento, a gente está se fortalecendo o nosso livre-arbítrio. Para que quando as coisas acontecerem, a gente vai saber melhor como agir, né? Não é isso que a gente aprendeu? A gente vai evitando que essas aflições, elas cheguem na nossa vida, tá? Eu tenho 15 minutos, vocês lembram que eu falei, eu fiz 2 perguntas no início? Agora eu vou repetir ela, porque agora vai ficar fácil para a gente poder refletir nas perguntas. Por que nós sofremos? Né? Porque a gente tem feito escolhas erradas, às vezes, nessa vida, porque a gente já fez uma reencarnação anterior. Mas cabe a nós mudar o rumo disso tudo aí, com as nossas atitudes, né? Existe uma razão para as dificuldades da vida? Nós vimos que sim, foram nossas escolhas. E aí a gente trouxe para essa. E se a gente não souber fazer escolhas melhores nessa, a gente leva para outra. Tem coisas que a gente pode até aqui, nem fica para outra reencarnação. Então não é Deus que tem raiva da gente porque esqueceu da gente. É porque Ele está nos dando a oportunidade, através do sofrimento, da gente se melhorar como ser humano. Né? Porque não é aquela coisa, eu vou mordendo. O dia que alguém me dá uma mordida, eu falo, caramba, isso dói muito. Nunca mais eu mordo ninguém. Né? O sofrimento é para isso. A gente aprende com o sofrimento. E a gente vai se tornando um ser humano melhor. Porque quando a gente tem experiência de uma dor, a gente sabe falar muito bem dela, né? Muito melhor, a gente tem empatia, a gente sabe o que é aquela dor, não é mesmo? Agora, para a gente fechar, eu gosto muito de ouvir vocês. Eu fiz isso da outra vez e eu queria fazer novamente. Eu contei um monte de coisa aqui. Tem alguém que quer compartilhar uma história? Tem alguém que quer fazer uma colocação? Alguém que queira dar um feedback assim, de algo que, eu percebi que isso não estava legal, mudei o rumo, eu senti que trouxe paz para o meu coração. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer? Eu quero. Oba! Vou falar daqui mesmo. Olha só, se eu tivesse participado dessa palestra semana passada, a decisão que eu tomei eu não teria tomado. Porque a conta é da pessoa, não é minha. Entendeu? Se está certo ou se não está certo, não é problema meu. Então, se eu tivesse tido uma palestra dessa semana passada, eu não tinha tomado a decisão que eu tomei. Então, sirva de alerta, né? O que ela falou aqui. O julgamento, vamos ficar atentos. Né? No meu caso, não foi nem julgamento, era um peso que eu estava carregando nas costas e resolvi expor. Muito simples, coisa simples. Mas a gente não sabe como a pessoa está para receber. Devia ter pensado nisso antes. Então, essa palestra, se fosse terça-feira, eu tinha me livrado dessa. E a minha está para ser dele, agora tem uma participação também. Ou deles, né? Mas paciência, faz parte. Faz parte. Isso aí, esse pensamento é importante. Ele é muito importante. Quando a gente não se orgulha do que fez, porque a gente vive fazendo coisas que a gente não se orgulha, a gente não pode ficar se chicoteando. Não vale a pena. A gente tem que se perdoar. Poxa, eu sei que não foi legal o que eu fiz. Agora, como é que eu vou fazer para corrigir isso? Né? Como é que eu vou seguir de agora em diante para evitar que eu faça isso de novo? Porque ele falou, né? Porque se ficar se chicoteando, eu sou horrível, porque eu fiz isso, não vai resolver o problema. Vai resolver a gente mudar, né? Para fazer diferente da próxima vez, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Jura que ninguém tem uma história sensacional para me contar? Eu queria fazer uma pergunta. Faça. Casamento, no caso, dizem sempre que é
combinado antes de reencarnar. Eu me casei com um cara que era alcoólatra, me fez muito mal, eu não aguentei, né? Separei por outros motivos. Nesse caso, como a gente sempre ouve, né? Tem que aguentar determinadas coisas para me levar para outra vida. Isso aí foi um caso, uma situação que eu vou ter que levar para outra vida, conviver com ele novamente, ou de repente eu posso ter casado com ele, não era para eu ter casado nessa vida, eu casei. É isso que eu queria entender. Segundo a doutrina espírita, tudo vem já pré-determinado, né? E vocês ouviram aqui que às vezes as relações difíceis, elas são resgates do passado, né? Mas a gente sabe disso, tem marido e mulher que parecem almas gêmeas, se dão bem de um adivinhar o que o outro está querendo, né? Mas tem aqueles casamentos que são difíceis, por quê? Passado, coisas que a gente trouxe para essa vida para se harmonizar, tá? Agora, o que a doutrina espírita fala? Que a gente não deve julgar. Então, jamais eu julgaria a sua atitude, né? E outra coisa que a doutrina nos ensina só sabe o peso da cruz quem carrega a cruz. Por isso que a gente não deve nunca julgar, né? Então, assim, o que eu diria para você, enquanto estudante muito iniciante do Espiritismo, reza por ele, né? Se não deu para ficar junto, reza por ele, né? Pede a Deus por ele, faça por ele tudo que você pode fazer para ajudar, né? Porque, gente, essa questão de carregar a nossa cruz é muito individual, né? A gente tenta, a gente faz um esforço, a gente estuda, se aprimora, a gente faz de tudo para tentar carregar a nossa cruz, porque a gente sabe que é algo que foi determinado anteriormente. Mas quando a gente chega aqui, a gente encontra muitas dificuldades. Então, o mais certo que a gente fazer é não julgar, é apoiar, né? Fazer o que for possível para aquela pessoa. Concorda? Ou alguém tem alguma coisa diferente para falar? Não, eu só fico preocupado de não estar sendo necessário o que eu estou agindo, ainda nessa vida, pegando o gancho da irmã ali. Eu ainda ter que, na próxima encarnação, voltar no meu casamento e para resgatar mais alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu vou declinar só. Eu não quero reencarnar, não, cara. Não é possível. Tanto sofrimento, entendeu? Eu ainda tenho que voltar para resgatar mais alguma coisa. Não. Eu vou ficar de feira, vou ficar aqui na espiritualidade, não vou voltar, não. Não vou voltar, não. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Não, a ruim é que eu vou voltar para resgatar. A ruim é que a gente vai ter que resgatar, né? Enquanto a gente não aprender a amar o nosso próximo, a gente vai ter que resgatar, né? Só que o Papai do Céu é tão generoso, é a boa notícia, que a gente vai no nosso tempo. Deus não exige nada da gente, a não ser que a gente, para evitar nossas aflições, a gente comece a andar no caminho correto, né? Mas a gente tem muitas encarnações. Agora, essa colocação dele foi bacana, sabe por quê? Eu lembro em algum momento da palestra que eu falei sobre a paciência ativa. Isso é importante para a gente enquanto espírita. Porque às vezes a gente fala, é assim mesmo. Deixa para lá, na próxima reencarnação eu resolvo. Será que a gente vai ter essa facilidade na próxima? Então a gente não pode deixar para amanhã. A gente tem que procurar se aprimorar agora. Tentar fazer o nosso máximo agora, né? Porque oportunidade a gente vai ter. Mas qual? A gente não sabe, né? É uma dúvida, tá bom? Olha, eu tenho muito orgulho de vocês. Vocês já habitam no meu coração. Porque o fato da gente, ao invés de estar em casa, assistindo televisão, sei lá, fazendo qualquer coisa, a gente está aqui, sentadinho nessa cadeira, ouvindo, aprendendo, é maravilhoso para a gente enquanto espírito, né? Porque isso alimenta a nossa alma, nos dá força para continuar, tá certo? Estou muito orgulhosa da gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Não? Encerramos? Faço. Então eu vou fazer a prece, lembra, gente? Tudo bem. Eu vou fazer a prece
E antes da gente fazer a nossa oração, eu quero mais uma vez agradecer a paciência de vocês, tá? Desejando que tudo que aqui nós aprendemos, a gente possa levar no nosso coração, que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. E isso é o mais importante, né? Quero dizer também que estou à disposição da casa, sempre que precisar de mim, né? E dizer também que os bons espíritos que aqui estejam possam nos oferecer todos os fluidos que a gente precisa para curar os nossos males físicos, mentais e também os nossos males espirituais, tá bom? Posso fazer? Qualquer uma? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver ofensa que eu leve perdão, onde houver discórdia que eu leve amor, onde houver dúvidas que eu leve fé, onde houver erros que eu leve verdade, onde houver desespero que eu leve esperança, onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar ser consolado, compreender ser compreendido, amar ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoa que somos perdoados, e aguardando que viveremos para a vida. Assim seja, Senhor, muita gratidão por esse momento.